Bom dia, lindo dia. Estamos no inverno, apesar do frio, me alegro nele, pois isso é a voz da natureza ou a obediência da natureza cumprindo o propósito. Pois Deus criou o ano e dividiu em 4 estações. E a estação do inverno parece que é a mais difícil, mas é boa. É boa. Nós sabendo, claro, estarmos preparados para ela. Mas aproveitando esse lindo dia, vamos responder algumas perguntas, vamos apurar e melhorar nossos conceitos de fé, vamos ampliar o nosso entendimento. E a pergunta que me chega é: o que é justiça? E quem são os justos? Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo, olha, enquanto o homem não alterou as obras que Deus criou, não interferiu na genética, nos deveres, nas ordens das coisas, nos propósitos das coisas, tudo ia muito bem. Mas o ser humano quis alterar. E uma coisa que me chamou muito a atenção, mais ou menos uns 10 anos atrás, por aí, 10, 12 anos, eu chegava do culto em domingo de noite, eu procurava alguma coisa na televisão, ver o que está passando aí, que dá para aproveitar. Fantástico, não tem nada de fantástico. Mas encontrei numa TV educativa sobre café filosófico, que era como que um café, tá? Então traziam um assunto e aí filosofavam sobre o assunto. E um dia me chamou a atenção quando trouxeram em pauta a justiça. E aí, não vou dar o nome dos bonecos, aí algum deles ainda vivem hoje, né? Então falaram muita besteira a respeito da justiça, ao ponto de dizerem que justiça, cada um pode ter a sua. Olha, se cada um cria um conceito de uma coisa, que confusão vira tudo. Justiça é um padrão divino que não pode ser mudado. E na justiça criada por Deus, está aí os limites, está a verdade, está, como é que se diz, a maneira certa para as coisas perpetuarem sem se conflitarem. Porque justiça é o padrão divino para cada área da vida. Mas aí, vamos agora para a palavra, que a própria palavra diz que não há um justo sequer, pois todos se desviaram. Existe diferença, claro, e para nós sabermos viver hoje numa dispensação, a dispensação da graça, e essa filosofia mundana, que estão ignorando os padrões de Deus e cada um criando seus padrões, nós precisamos abrir os olhos. A maneira que Deus criou, o mundo subsistiu até hoje, se evoluindo, crescendo, multiplicando, se autossustentando e se reproduzindo. Mas a justiça hoje que opera na terra, misericórdia, não chega perto, dá para ficar com vergonha. Se você avalia hoje o que sai em alguns tribunais aí, ou algumas medidas governamentais, eu acho que Deus, se Deus fosse almático, ele ficava neurótico. Mas Deus, é muito sábio, ele deu a liberdade para o ser humano, e só que um dia ele vai prestar conta.
porque a vida não dá, ela devolve. Tá? Então aquilo que você inventa, a vida vai te devolver. Mas vamos voltar ao assunto mais sério, tá? O que é a justiça? Se você avaliar todos os mandamentos que Deus deu, todas as instruções que a palavra de Deus nos traz, são instruções para cada área da vida. Por que Jesus teve que vir a este mundo? O mundo estava em trevas. A população estava assentada à sombra da morte. Não via esperança, não via perspectivas de melhoras. E por cerca de 450 anos Deus não falara mais. E Jesus veio. Mas antes de Jesus vir, veio um precursor anunciando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. E Isaías, quando fala escatologicamente, porque ele revelou a graça, ele fala que Jesus viria estabelecer um reino de justiça. Mas como que isso poderia ser feito e como isso é feito? Pela lei, pela dispensação da lei, todos pecaram. Todos. Não havia mais justo. Por isso que há uma diferença entre a justiça da lei, da dispensação da lei, da dispensação mosaica, a justiça usada pela falsa religiosidade hoje, que só condena o passado, o pecado, as falhas das pessoas, e está ignorando a justiça de Cristo, a justiça da graça. Porque quando a graça se manifesta na vida de uma pessoa, ela traz solução. E ela opera um marco divisório muito, muito amplo, muito lindo, abrangente e de valor eterno, que declara de tal maneira que as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então, pela justiça da lei, você vê o passado das pessoas. Mas pela justiça da graça, pela justiça de Cristo, você vê e pode projetar salvação, reconciliação e ressurreição para a vida eterna. Então a justiça mediante a fé salva. Então eu, pela minha fé, eu sou aprovado por Deus pelo que Cristo fez por mim. E se alguém fala do meu passado, está querendo anular o que Cristo fez por mim. Isso ninguém consegue. E o pior, que cada um vai ser julgado um dia, como ele julga os outros. Deu para responder? Deus abençoe.